Entre os anos de 1863 e 1864, Porto Alegre viveu uma história macabra, que mais parece uma lenda urbana, mas que realmente aconteceu e até hoje causa arrepios. Essa história teve como protagonista José Ramos e Catarina Paulsen e aconteceu na rua Arvoredo. A mulher atraía as vítimas para que seu companheiro as cortasse em pedaços. Em seguida, os restos mortais eram levados para um açougue e o açougueiro a transformava em linguiça. Galera, hoje nós vamos contar a história aqui maluca para vocês. Ela fala da história do cara que fazia linguiça de gente lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Muitas pessoas dizem que isso é uma lenda, outras pessoas dizem que isso é real. Esse cara realmente existiu. A gente chegou até a perguntar pro Rubens Corrêa, um cara que veio falar aqui sobre cereal, essas coisas. Foi bem legal, até indico para vocês a live dele. Mas enfim, vamos para essa história aqui que vocês vão achar interessante. Pelo menos achar interessante. Edu, roda a vinheta. Galera, o Natal está próximo e você já pensou no presente que você vai dar para seus amados e para suas amadas? Minha dica é uma só. Quer agradar? Vai de Insider. É certeza. As roupas da Insider são feitas com o objetivo de oferecer máximo conforto, desde a suavidade do toque, passando pelo design até a regulação térmica no próprio corpo. O tecido é tecnológico e desamassa no corpo. Só de tocar você sente a diferença. A Insider descolou pra gente, pessoal que é amigo dos caras, um cupom Iconografia 15, que garante 15% de desconto. Se você comprar o kit, o desconto ainda é maior. Então você está pensando em presentear sua mãe, seu pai, namorada, namorado, ficante, amante e não sabe o que comprar? Entra no site da Insider que eu tenho certeza que você vai encontrar um presente perfeito. É uma roupa que vai durar muito tempo para os seus pais, para os seus tios, para quem você der, e eu tenho certeza que essa pessoa vai sempre lembrar de você falando assim: pô, o que me deram é um negócio de qualidade que dura muito tempo. Corre no site, escolhe seus panos, aplica o nosso cupom Iconografia 15 e depois me conta a sua experiência de se vestir com conforto e tecnologia. Deixa aí nos comentários. Vai de Insider, galera. Eu garanto. Galera, vocês já imaginaram comer linguiça feita com carne de gente? Já pensou em descobrir que aquele alimento que você consumia, aquela linguicinha gostosa, eu tô ligado que vocês gostam de uma linguiça, né? Que essa linguiça gostosa tenha sido feita com restos de pessoas que perderam a vida na mão dos seus algozes? É sobre isso que vamos falar aqui hoje, sobre criminosos que tiravam a vida de suas vítimas e transformavam a sua carne embutida em linguiça, que era vendida no açougue de Porto Alegre, ficava pendurado lá no varal do açougue. Essa história, que foi tratada por muita gente como uma lenda urbana durante um tempo, aconteceu entre os anos de 1863 e 1864 e ficou conhecido como os crimes da Rua Arvoredo. Para contar essa história para vocês, a gente vai se basear principalmente num trabalho que é uma dissertação de mestrado de uma moça chamada Cristina Fuentes Hamersky, ou Hamersky. Eu não sei falar seu nome direito, Cristina, mas muito obrigado pelo trabalho que foi muito elucidativo, beleza? O trabalho dela de mestrado chama, abre aspas, Os Crimes da Rua Arvoredo, versões e subversões em cães da província e canibais. Paixão e morte na Rua do Arvoredo. Muito bom esse título, né? Um título muito bonito para uma desgraça que vai ser contada. Essa dissertação foi dividida em 2010 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? A UFRG, que os caras... Eu não sei como é que os caras falam direito isso, mas é do Rio Grande do Sul. A história é macabra, tem 2 personagens principais e a gente agora vai falar sobre cada um deles para que vocês entendam o tamanho do horror que esse casal esteve envolvido. O personagem central dessa história é José Ramos. Ele era filho de um soldado português que combateu na Guerra dos Farrapos e de uma mulher indígena. Guerra dos Farrapos foi uma guerra que aconteceu no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que chegou o momento que os caras separaram esses 2 estados do Brasil por diversas questões que os caras tinham, a elite lá, tinha umas questões com os impostos altos que o Império tinha colocado e tal. Bom, José Ramos nasceu em Santa Catarina e cresceu ouvindo do seu pai, o seu pai, né, na verdade, contar da Guerra dos Farrapos, principalmente num evento chamado Degola. Degola era uma noite que os caras pegavam os prisioneiros e... tá ligado? Certo dia, cansado de ver o pai bêbado agredindo a sua mãe, José Ramos partiu para cima do genitor e acabou tirando a vida dele. Depois disso, Ramos mudou-se para Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, e passou a fazer parte da força policial daquele estado. Ele era conhecido como um policial bastante truculento e acabou sendo expulso da polícia quando foi visto tentando degolar um prisioneiro. O maluco já era muito doido nessa época. Em 1863, José Ramos passou a se relacionar com Catarina Paulsen, a segunda personagem importante dessa história. Catarina Paulsen nasceu na Hungria, mas a etnicidade era considerada alemã, tá?
Naquela época, Hungria, Áustria e Alemanha, tinham umas populações parecidas. Ela fazia parte da minoria alemã da Transilvânia, e não é o Drácula lá não, tá? População que teria povoado o território da Hungria. Filha de uma família muito humilde, Catarina viu seus pais e irmãos serem massacrados durante a Revolução Húngara contra o domínio austríaco. Vamos lembrar que a Áustria e a Hungria, elas eram juntos em determinado período. Na época, ela tinha 12 anos e foi violentada pelos soldados austríacos. Aos 15 anos, Catarina se casa com Peter Paulsen. Algum tempo depois, os dois decidem vir morar juntos aqui no Brasil. Durante a viagem, Peter acaba tirando a própria vida e Catarina Paulsen chega sozinha a Porto Alegre. É na capital gaúcha que ela conhece José Ramos e passa a viver com ele na Rua Arvoredo, atualmente chamada de Rua Fernando Machado. Essa rua ficava no fundo da chamada Catedral Metropolitana de Porto Alegre e se localizava próximo de um cemitério. Foi a Rua Arvoredo que José Ramos e Catarina Paulsen deram início a uma série de crimes, galera, que contaram ainda com a ajuda do açougueiro alemão Carlos Klausner e do ferreiro alemão Henrique Hitmann, mais conhecido como O Corcunda, e de um outro cara chamado Carlos Hetman. Esses nomes aí, guardem só alguns deles, daqui a pouco a gente vai voltar a falar. Esses dois últimos desempenharam papéis secundários nessa história macabra, mas também sabiam de tudo o que estava acontecendo na Rua Arvoredo. Ramos e Catarina, né, o casal, se dirigiam para os locais públicos onde circulavam pessoas abastadas, ou seja, pessoas que tinham grana. Nesses locais, Catarina seduzia esses homens ricos e os levava para o casarão da Rua Arvoredo. Normalmente, as vítimas do casal eram homens estrangeiros, porque Catarina não falava português. No casarão, José Ramos tirava a vida das suas vítimas e cortava as partes e roubava os seus pertences. Então ele mandava a mina dele lá, trocar uma ideia com os caras, chavecar os malucos, o homem é tudo trouxa mesmo, porque fica comprando conteúdo adulto aí e tal. Mano, o homem é muito trouxa mesmo. Se a mina botar uma leg e comprar alguma coisa na feira, o cara dá 30% de desconto pra mina, o cara não oferece 1 centavo de desconto. Enfim, depois disso, de cortar os caras, colocava o corpo num carrinho e ia até o açougue do Klausner, na Rua da Ponte, a atual Rua Riachuelo hoje. No açougue, Klausner desossava as partes dos corpos, triturava, misturava com carne bovina, sal, pimenta, especiarias e transformava em linguiças. Essas linguiças eram vendidas em seu açougue e os ossos e outros restos eram queimados. Usando sempre o mesmo modus operandi, os três iam fazendo novas vítimas. Mas em agosto de 1863, Carlos Gottlieb Klausner disse que estava infeliz em Porto Alegre e que não pretendia mais participar das ações macabras. Ele cansou de fazer linguiça de gente. Klausner falou que pretendia se mudar para o Uruguai e que se Ramos continuasse insistindo em sua participação naqueles crimes, ele contaria tudo à polícia. José Ramos não gostou do que Klausner falou e virou linguiça também. No dia 2 de outubro de 1863, José Ramos entrou no açougue de Klausner, o executou a golpes de facão e machadinha. Ele, enfim, fez aquelas coisas com ele e fez linguiça do cara. E uma parte do corpo do Klausner ele enterrou no quintal, certo? Depois de tirar a vida do Klausner, o José Ramos deu uma pausa nos seus crimes, mas em março de 1864 ele conheceu o português José Luiz de Caldas Quintela e o atraiu até sua casa para retomar o seu ritual de fazer linguiça de gente. Quintela foi até a Rua Arvoredo, mas antes que fosse executado, ele percebeu que havia algo muito estranho e foi embora. Sem conseguir retomar os seus crimes, José Ramos entrou em um estado de profunda tristeza até que Catarina lhe sugeriu que tirasse a vida do comerciante português Januário Martins Ramos da Silva. Januário foi até a casa de José Ramos durante o jantar e Ramos foi até o quarto, pegou seu machado e atacou o Januário na varanda. Porra, esse cara era muito louco. Ele arrastou o corpo do cara pro portão e pediu que a Catarina limpasse todo o sangue que estava derramado ali. Em seguida, José Ramos saiu atrás de José Inácio de Souza Ávila, um dos caixeiros de Januário. Ramos levou José Inácio até a sua casa e o degolou. Em seguida, fez o mesmo com o cãozinho, com o coitado do cachorro do José Inácio. Em todos os seus crimes, José Ramos seguia o mesmo padrão. Ele era extremamente rápido com a machadinha, então primeiro ele batia na cabeça da vítima, mas depois, tipo, tá ligado? Na sequência, José Ramos cortava as partes do corpo. Agora que não tinha o Klausner para fazer linguiça com os restos, ele jogava o que sobrava no poço abandonado no pátio do casarão da Rua Arvoredo. Cara, era uma máquina de tirar vidas. Depois do crime que aconteceu, né, ele lia um salmo bíblico e comia uma refeição preparada por Catarina. Sim, normalmente. Por fim, ele tomava um banho demorado, vestia-se elegantemente e se perfumava de modo exagerado, como se quisesse esconder o cheiro do crime que tinha cometido. Meu Deus do céu, que coisa macabra. Depois da morte de Januário, Catarina e Ramos passaram a ser suspeitos do desaparecimento do comerciante português e de seu caixeiro. Até que, enfim, né,
depois de ter feito todas essas coisas. Os vizinhos tinham avistado os dois desaparecidos na companhia de José Ramos. José Ramos foi chamado pela polícia, mas negou qualquer envolvimento no desaparecimento dos dois. O degolado não se convenceu do que ele disse no depoimento e foi até a casa da Rua Arvoredo. Ali, as manchas de sangue eram evidentes. No portão da casa foram encontrados 2 machados e uma serra. Ao escavarem o pátio do casarão, foram encontrados os restos mortais de 3 corpos. 2 deles são identificados como Januário e José Inácio. Catarina Ponce e José Ramos foram presos. Não há como negar o envolvimento deles nesses crimes, né? Pressionado pelo delegado, Catarina confessou tudo, mas se apresentou apenas como espectadora das ações do companheiro. Então jogou tudo nas costas do cara. Enquanto isso, José Ramos negou tudo e insinuou que os criminosos eram Catarina, Henrique e o Corcunda. Henrique foi chamado para depor e conseguiu se isentar de qualquer responsabilidade. O mesmo aconteceu com Carlos Hetman, que também conseguiu se livrar de qualquer suspeita, apesar de ter ajudado ele lá no começo. O julgamento do casal foi marcado para os dias 12 e 13 de agosto de 1864. José Ramos foi condenado à pena de execução na forca e Catarina foi condenada a 13 anos e 4 meses de prisão e trabalho forçado porque ela convenceu que ela não tinha nada a ver com o crime, apesar de ser bastante cúmplice do Ramos. Mais tarde, a pena de José Ramos foi alterada para prisão perpétua. Em abril de 1868, Catarina entregou um caderno ao chefe de polícia. Nele, havia 54 folhas escritas a lápis em alemão. Quando a tradução desse material foi feita, o horror tomou conta de Porto Alegre. Catarina escreveu citações bíblicas junto com as terríveis revelações sobre o crime. Ela confessava as circunstâncias da morte de 6 vítimas de José Ramos no ano de 1863 e dizia que os corpos tinham sido transformados em linguiça por Klausner e vendidos em seu açougue. Essas linguiças tinham sido consumidas pela população de Porto Alegre, em especial pelas autoridades da região que mandavam seus escravizados ao açougue comprar linguiças. Catarina reafirmou a cumplicidade de Henrique Hetman e de Carlos Hetman nos crimes e disse que os 5 tinham cometido canibalismo consciente, pois experimentavam as linguiças que eram produzidas por Klausner para ver se elas estavam boas para consumo. Os 2 acusados foram chamados para depor. Henrique confirmou tudo que Catarina tinha escrito naquela carta em alemão. Apesar da confirmação, o chefe de polícia decidiu não pedir um novo julgamento, temendo que o horror desses crimes pudesse gerar perseguições aos imigrantes alemães que viviam na cidade e estavam chegando cada vez mais naquele período. Em 1877, a Catarina foi posta em liberdade após cumprir a sua pena. Ela passou a viver e trabalhar na Santa Casa de Porto Alegre. Em 1891, Catarina faleceu de câncer e foi enterrada como indigente no cemitério da Santa Casa, que era o lugar que ela trabalhava. Em 1879, José Ramos contraiu pneumonia e foi internado na Santa Casa. Ele faleceu em agosto de 1893, cego e com lepra. O seu crânio foi conservado pelos médicos da Santa Casa para estudos. Naquela época, os caras acreditavam, tinha um tipo de ciência que era a frenologia, que o cara, segundo eles, né, era uma pseudociência, eles diziam que poderiam descobrir quem era bandido, quem era criminoso, e nunca ia deixar de ser, pelo tamanho da cabeça e do cérebro, né, pelas características. E o cérebro dele e a cabeça dele foi guardada para ser estudada pela universidade, pela Santa Casa e a Universidade da Santa Casa de Medicina. E essa é a história do maluco que fez linguiça de gente lá no Rio Grande do Sul. Bem pesada isso, né? Mas ela está documentada aqui e a gente trouxe um artigo científico que fala sobre isso. O resto das referências vai ficar aí nos comentários para vocês, tá? Como a gente sempre faz, deixando aí. Mas, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$2 vocês conseguem nos ajudar e nos dar uma força muito grande para a gente continuar produzindo nosso conteúdo e aumentar cada vez mais, certo? Além disso, por menos de uma lata de refrigerante por dia, vocês podem virar membros do nosso canal para ajudar muito a gente a produzir cada vez mais, como eu disse, e melhor. Um forte abraço a todos, fui, valeu!